Fala galera, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do Papo com Especialista, o programa do Fórum de GR, onde recebemos participantes dos nossos grupos e convidados para debater temas de interesse. Isso, temas sempre muito legais. A gente teve alguns programas que falaram especificamente de GR, outros que a gente variou um pouco, falou um pouco de carreira, falou de comunicação, falou de temas muito legais, mas sempre voltado para esse público de GR, né? Isso aí. E hoje nós vamos falar de um que acho que é um meio do caminho, né? Vamos falar da gestão do tempo na gestão de riscos. Gestão do tempo na gestão de riscos. Isso aí. E aí, para participar aqui conosco, temos um grande amigo aqui na bancada, um grande profissional da área, Rodolfo Veiga, gerente de riscos da DHL. Bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês hoje e poder discutir um pouco desse tema tão relevante aí para o nosso meio. O Rodolfo já esteve conosco em algumas outras iniciativas, já, né? Já quase esteve... todas, né? Quase já um... É membro da casa. Não, membro já assim. É desde o início, mas já é quase um mestre de cerimônias, é um palestrante oficial. Acho que na próxima eu já posso trocar com o Fabrício o lugar. Pode. Já dá uma folga aí, né? Vamos revezar. E assim, só antes da gente entrar no papo aqui, eu queria dar alguns recadinhos, porque... já estamos aí trabalhando no pré-carga. Ah, tá ali, ó. Ah lá, tá inclusive na tela. Então, para quem ainda não está sabendo, enfim, nós vamos fazer os eventos pré-carga. Desta vez, agora em Alphaville, ali no Espaço Rise. Depois o Fabrício fala o endereço agora, aí direitinho. Alameda Rio Negro. Opa, beleza. E o que teremos lá? No dia 20 de agosto, o Fórum Nacional de Prevenção aos Acidentes Rodoviários, um evento de meio-dia. Então, a gente começa após o horário do almoço e vai até o final da programação. E depois, no dia 21, no mesmo local, só que aí evento do dia inteiro, então desde a parte da manhã, o Fórum Nacional de Prevenção ao Roubo de Cargas. Então, ambos os eventos aí já tradicionais, já... fizemos, por exemplo, no ano passado aí com lotação total, né? Nas duas datas. Quem não conhece, né? É um evento que existe até antes do Fórum de GR, antecede a existência do Fórum de GR. E sempre foi um evento muito voltado para a proteção rodoviária. E sempre falava muito de combate ao roubo de carga. E a gente, de 2 anos para cá, o Fórum de GR começou a tratar esse evento, né? Hoje a administração é 100% do Fórum de GR. E a gente incorporou também esse segundo dia, que na verdade é o primeiro, né? Que ele não existia, por isso eu chamo de segundo, que é o falando também de prevenção de acidentes rodoviários. Então a gente vai discutir esses dois temas que, para quem é do ramo, né, Rodolfo, do transporte, da logística, sofre com esses dois males, que são os acidentes, que a gente já discutiu muito aqui. É sinistro, é acidente? Eu vou chamar de acidente ainda, depois você me corrige. E também o roubo, que são dois grandes problemas que a gente trata no dia a dia. Às vezes a gente sofre um pouco com um, depois um pouco com outro, mas às são dois temas, juntos, né? Dois temas importantíssimos. Então, não percam a oportunidade. Já está aberto as inscrições, a bilheteria. Então, tem lá o www.forumprecarga.com.br. Então, isso aí. Rodolfo já está com o ingresso garantido lá, mas... E ele já apresentou um case, acho que na edição Isso, anterior, na edição, acho Duas que de edições 2022. Exatamente, foi muito bom, muito e bacana. foi excelente, inclusive. E tem outro recado também antes de começar o papo aí, para quem está acompanhando aqui, né? 3 Cs, por favor. Verdade. Depois a gente vai, no final, falar dos nossos tradicionais sorteios, mas para quem está acompanhando, por gentileza... faça lá o curtir, comentar e compartilhar esse conteúdo para a gente fazer chegar a mais pessoas que possam se interessar e possam tirar proveito disso daqui, tá bom? Então, sem mais delongas, Rodolfo, então, cara, mais uma vez, obrigado aí pela sua participação. A ideia é que hoje a gente falar um pouquinho sobre essa questão da gestão do tempo. Não na questão de que a gente vê ligado ali ao desenvolvimento pessoal, às rotinas de trabalho, mas como que a gente pode aplicar isso às nossas rotinas lá de gestão de risco, de central, principalmente para quê? Para a gente tornar diferente e trocar aquelas horas hoje operacionais por horas estratégicas. Então, vou fazer uma primeira provocação aqui. Vamos lá. Eu sei que você está na vanguarda nisso, inclusive
A gente troca bastante figurinha sobre. Por exemplo, a parte hoje de otimizar o trabalho, seja do pessoal lá da central, dos operadores, ou do pessoal lá da ponta ao fazer um checklist. Como que você enxerga que, vamos dizer, esse equilíbrio entre automação e o humano? Como que está isso hoje lá para vocês? O que você tem visto no mercado? O que eu sempre penso, né, Léo? O que eu sempre tento desenvolver lá é o seguinte. O raciocínio que eu faço é o seguinte. O que um humano faz, o robô faria? Se sim, então a gente tem que partir para automatização. E não quer dizer que a gente tem que eliminar o fator humano do processo. Não é isso. O fator humano sempre vai ser o fator decisivo, o inteligente, o que vai trazer performance, segurança para o processo, para o negócio como um todo. É isso. Mas o checklist é o calcanhar de Aquiles de qualquer operação de GR. Por quê? Porque a gente sabe que as empresas que a gente trabalha, que a gente presta serviço, não são empresas de segurança, em sua maioria. São empresas de logística. E o core da empresa não é fazer segurança. Eu sou uma área de apoio dentro de uma empresa de logística. Então, eu tenho que fazer o negócio rodar. E fazer o negócio rodar implica em prazo. Principalmente no mundo pós-pandemia, né? Onde todo mundo compra uma caneta... E quer receber em horas. Depois está olhando, 10 minutos. Onde está minha caneta? Ah, já saiu do armazém? Está no caminho? Vai chegar? E aí entra o checklist, né? Para quem é de GR e conhece essa brincadeira, sabe que o checklist toma tempo. Dependendo, 5 minutos, 10 minutos, 15, 20 minutos, depende da tecnologia, do lugar. Do momento. Tem N situações, né? Mas depende. E aí o operador atendendo o motorista. É mecânico o negócio. Eu fiquei olhando isso já há muitos anos e trouxe uma ideia para a empresa onde eu estou e falei, poxa, preciso mudar isso. Tenho que automatizar, porque é mecânico. Motorista, abre a porta, fecha a porta, desengata, engata, aperta o botão de pânico. Eu olho no sistema, gerou tudo? Gerou. Está aprovado ou não está aprovado? Ah, mas tem o fator em campo. Será que o veículo de fato bloqueou? Se eu fizer uma videochamada, eu consigo confirmar se ele bloqueou ou não? Se não, eu tenho que pôr um PA. Se sim, eu também posso automatizar. Eu não preciso ter uma pessoa lá para fazer isso. E qual é a grande vantagem? A grande vantagem é que o robô faz 200, 300, 500 checklists ao mesmo tempo. Agora, você imagina uma operação de volume de 200 carros saindo todo dia de manhã e você demorar 10 minutos para fazer cada checklist. Isso não se sustenta. No mundo em que nós estamos, o momento em que nós estamos vivendo, isso não se sustenta. Então, acho que essa é a provocação que a gente faz para as operações, não é só para a gente aqui. E o pessoal da área de segurança precisa pensar nisso, na minha opinião. Lógico que eu não sou o dono da verdade absoluta, mas eu acredito muito que a gente precisa ir além. Eu preciso entregar hoje, eu sempre brinco, eu falei isso lá no pré-carga, no ano retrasado, se eu não me engano, do tripé da segurança moderna. Velocidade, custo e segurança. Não adianta eu entregar 2 desses, eu tenho que ter os 3, porque o gestor de segurança hoje, no mundo atual, não se sustenta sem equilibrar esses 3 conceitos. E aí entra também muita questão, você falou agora dos pilares aí, até assim, você está otimizando, primeiro, dando mais produtividade para um time que já existe, vamos imaginar aqui que é um cenário que você quer produzir mais, e também você reduz custos para a empresa, porque você não precisa ampliar quadro, por exemplo, para fazer mais checklists, com esse exemplo que você deu. Exato. E isso é interessante, Fabrício, porque você pode usar o seu recurso, o fator humano para o estratégico. Que, aliás, é o tema aqui, né? Sim, como que eu vou usar as horas operacionais ou estratégicas? Melhor, inclusive, neste ponto, né? Porque algo cada vez mais raro é o tempo disponível de cada um ali, né? O que eu vejo muito acontecer, em várias operações que eu visito, as pessoas que eu converso, é o seguinte, a área de GR, em geral, ela está muito afogada e atolada, apagando incêndio para que a área de logística possa rodar. Você acaba não tendo um tempo de qualidade para pensar na estratégia. E se você não tem tempo para pensar na estratégia, você dificilmente vai melhorar o processo. Você vai continuar amassando barro e apagando incêndio, até o dia que não vai dar certo e você vai ser o culpado. Ou a empresa vai ter um grande prejuízo. Você não teve esse tempo para pensar e talvez vai ser surpreendido ali na frente com um problema oriundo de algo que talvez, se tivesse um planejamento melhor, você teria identificado e dado uma resposta, né? Exato. E, diferente disso, se você já pensou e você... Por exemplo, o checklist, que foi o exemplo inicial aqui. Você livrou um recurso que tem uma habilidade, uma capacidade de raciocinar e de pensar no estratégia e você coloca essa pessoa para começar a olhar o todo.
Olha esse processo aqui. Como que eu posso melhorar isso aqui? Como que eu automatizo isso? Começa a desafiar o próprio processo. Mas fui eu mesmo que escrevi. Tudo bem, não quer dizer que está perfeito. Como que eu posso melhorar? Tem que melhorar isso aqui. Está demorado. Eu tenho um exemplo que a gente traz nos treinamentos lá no meu time. Inclusive, não é um exemplo meu, foi um supervisor nosso que trouxe, que eu achei muito bacana. Muitos anos atrás, para quem gosta de Fórmula 1, trocava um pneu em... Tô correndo risco de errar aqui, mas em 8 minutos. Aí, pô, chegou em 5, 4, 3, 2, 1 minuto. Aí falou, pô, agora não dá para melhorar mais. Perfeição. Como que é hoje? Segundos. Então, tem que desafiar. O checklist, mas não pode ser eletrônico. Por que não? Qual é o problema? A gente não pode mais viver naquele mundo em que, não, isso aqui não pode. Por que não pode? Porque se de fato não puder, ok, tudo bem. Mas por que não pode? Tem que ter uma explicação plausível. Se não tiver... Então, a gente tem que fazer acontecer. Eu acho que essa é a função. Quando você automatiza algum processo, a pessoa que fica com esse processo, que antes estava ali o dia inteiro catando milho ali, juntando dados, hoje a função dela é ser o questionador, não é isso? De pegar toda aquela massa de informação que tem. Então, se transforma a equipe, independente do cargo, né? Estou falando aqui da função. Depende do cargo da pessoa, se torna as pessoas analistas dos dados, dos processos. Então, a pessoa, independente se é líder, se é supervisor, ela tem que analisar o que está acontecendo ali naquele processo e juntar as informações no sistema, de repente, que é automatizado, para pensar na melhoria. Agora, olha que legal. Antes de automatizar o checklist, que nós automatizamos lá, então, sei lá, eu vou dar um chute aqui, eu fazia 100 checklists por dia. Eu tinha, no final do mês, quantos checklists eu fiz para a placa XPTO? Não tinha. Hoje eu tenho, porque está automatizado. Eu entro no sistema, puxo uma planilha e vejo quantos checklists aquela placa fez. Dos 10 que aquela placa fez, quantos foi aprovado e quantos foi reprovado? Qual o motivo? Os que foram reprovados, qual foi o motivo? E aí, preventivamente, eu posso mensalmente pegar as placas que mais tiveram reprovação e mandar fazer a manutenção preventiva. Sim. Já resolve, inclusive, o ciclo que se deixasse no humano fazendo, só se ele tivesse uma memória de elefante, e nem assim ele iria lembrar isso, né? Fiz anteontem esse mesmo carro e acusou o mesmo sensor, né? E para um operador anotar, cataloga. Pô, quem veio de central sabe, não dá. Se o operador for bom, ele tá com 2 telefones aqui, né? Atendendo 2 motoristas ao mesmo tempo e como ele não cataloga. Não adianta, a gente não pode se enganar mais, furo, não tem como. E deixa eu te dar um outro exemplo, ver se vocês concordam aí também. Acho que tem muita coisa, eu digo dos pouco mais de 2 décadas aí que eu estou acompanhando o GR e transporte, que eu vejo que muita coisa a gente automatizou, mas algumas delas, além de automatizar, a gente colocou inteligência e algumas outras a gente só substituiu, o exemplo, o envio de comando que era feito manual por aquilo feito por um robô, mas que ainda hoje traz gargalos para quem está tratando. Como que você verifica, vocês, né, essa questão? Por exemplo, quando a gente une essa automatização com uma inteligência, por exemplo, que permita você combinar situações ou fazer alguma leitura que já traga para esse, vamos chamar de operador, né? Quem está lá na ponta da linha, que traga o alerta quente, aquele que ele realmente tem que olhar. Quanto isso traz de ganho em relação a, sei lá, talvez 80% que ele trataria e eram aqueles alertas que, enfim, são falsos positivos. Como que vocês veem esse equilíbrio hoje? Como que a gente está avançando nisso? Eu considero que é um caminho sem volta, né? Na verdade, a gente tem que partir para isso, tem que evoluir para isso. O GR vem evoluindo, como você falou, em 2 décadas e já melhorou muito. Mas eu acho que o ponto agora nós temos muitos robôs, muitos integradores, fazendo várias atividades, que é ótimo, porque não tem erro, é binário, né? Deu alerta, faça isso, deu desvio, faça aquilo, e ótimo, não tem uma pessoa esquecendo ou errando. Mas a tratativa, como você disse, acaba não sendo tão boa porque a gente, o fator humano, ainda não pensou nas combinações legais e criou a métrica necessária para que o sistema faça além. Então, o sistema hoje trata alerta individualmente. Se você pegar muitos PGRs, vai estar escrito lá. Se der o desvio de rota, faz A, B, C. Se der o arrombamento de baú, J, Y, Z. E por aí vai. Mas quantos alertas de perda de sinal se convertem em roubo de fato?
Quantos alertas individuais de arrombamento de baú se convertem em roubo? Isso significa dizer, é o que você está perguntando, qual é o esforço que uma central de monitoramento faz para impedir um roubo que de fato poderia ter acontecido ou vai acontecer. Então, quando a gente combina esses alertas, aí você parte para uma área diferente. Porque aí, se eu estudei o meu cenário para determinado produto, eletrônico, medicamento, não importa, o modelo de roubo é de uma maneira X, e eu sei que sempre que aquela quadrilha ataca, primeiro tem uma parada indevida, depois segue uma perda de sinal com alerta de jammer. Isso, você já conseguiu montar uma combinação e falar, esse aqui trata diferente. Exato. Que esse é um potencial alerta quente. E vou além, né? Daqui a pouco a gente tem que ter o mapa das estradas. Porque uma coisa é um alerta de abertura de baú, arrombamento de baú, numa Anhanguera, numa Bandeirantes, que é uma boa estrada. Outra coisa é um alerta de arrombamento de baú lá no centro-oeste, no nordeste, no norte, numa estrada que é conhecida e que é ruim, que vai trepidar as portas e vai gerar o alerta. Então, a gente tem que, até isso, a gente precisa começar a partir para esse tipo de inteligência. Eu não vejo muito ainda nem as áreas de gerenciamento de risco próprias, corporativas, nem as gerenciadoras de risco, e nem os parceiros que a gente tem de mercado, e não estou falando mal de ninguém, mas eu não vejo ainda muito, eu me incluo nisso, partindo para esse nível de inteligência. Eu acho que é o próximo passo para a gente otimizar recurso, ganhar em eficiência, ganhar em segurança, velocidade e custo. E aí entra algo até que a gente já tentou diversas vezes fazer no próprio fórum, que é unir forças disso aí. Por exemplo, você tem uma operação na região tal, eu tenho na outra. Cara, eu tenho o meu mapa de perda de sinal, é aqui. Onde é o seu? Cara, não vai comprometer minha operação nem a tua. Gente, o mapa de perda de sinal no Brasil é esse, né? Tem esse nível de informação, acho que dá para a gente compartilhar, dá para unir forças, e o fórum nasceu muito disso também, né? De tentar unir essas informações que são úteis para todos e não comprometem as operações de forma individual. E esse é o grande lance, né? Eu acho que a gente não precisa revelar nenhum segredo das operações onde a gente trabalha. A gente tem uma camisa para defender, todo mundo aqui é profissional, ok. Mas a gente tem sim que compartilhar determinadas informações para combater o inimigo que está lá fora, que é o bandido. Que é comum. Porque ele vai deixar de me roubar, ele vai começar a te roubar. A gente não quer isso. Eu não quero que troque o lado, eu quero que ele pare de roubar. Essa troca é sempre muito importante. A gente acho que consegue, de alguma forma, já até aqui, né? Nós já quebramos algumas barreiras. Existem aquelas empresas ou pessoas que continuam com aquela visão lá de trás, que não sabe separar o que é informação comum e que pode ser compartilhada do que é ali o know-how da empresa. Mas tudo bem, acho que a gente vem cumprindo esse papel. Eu acho que essa parte de... Os próprios que a gente consegue fazer hoje no dia a dia, né? Os benchmarkings, esse tipo de coisa já ajuda muito, porque abre até a mente, né? Para você pensar um pouco diferente. E, quem sabe, num futuro breve, a gente chegue nesse nível aí, né? De literalmente e efetivamente, sem crachá, a gente conseguir construir essas informações para chegar num nível de assertividade que acho que só beneficiaria todo mundo, né? Com certeza. Eu acho que é o caminho para a gente. Mas, de novo, a gente precisa dos benchmarks, a gente precisa trocar ideia, precisa compartilhar informação e precisa se desafiar. E aí a gente tem um fator aqui também que parte muito desse princípio aí de otimizar, que é a análise de dados, né? Como é que você enxerga isso na composição de um time? Você tem que destacar, uma vez que você já otimizou alguns processos, você falou que começa a catalogar melhor esses dados. Como é que você hoje monta isso? Você coloca uma pessoa, um analista de dados, alguém que não seja de GR, como é que você trata isso ou gostaria de tratar? Como eu trato hoje, tá? Lá no time. A gente tem uma base de auditoria. Então, a gente viu a necessidade de ter uma base de auditoria interna 24 horas por dia. Então, eu tenho a base de validação, libera, controla a viagem, por aí vai. Mas, por vezes,
pode cometer erro. Sim. O ser humano é o ser mais pelo humano. volume, tem né? dias bons, tem dias ruins. E por mais que esteja integrado, que muita coisa já esteja... O robô não faz 100%, então Tem pode fatores ter externos, erro. né? E a gente não pode dar mole para a lei de Murphy, né? Porque no dia do roubo vai ser bem aquela carga que não podia, de alto valor, o cliente que é emergencial. Enfim, a gente já conhece a história. Então, a gente coloca uma base de auditoria. O legal é que essa base de auditoria... No começo, muitas companhias enxergam isso como um custo, né? Porque, poxa, já pago especialista para criar o processo, para parametrizar. Eu pago pessoas para monitorar, ainda vou ter que pagar alguém para ficar vendo se você não está fazendo errado. Sim, porque essa base, além dela corrigir os possíveis erros que podem acontecer no meio do caminho, ela também ganha massa de informação. Puxa, aonde mais esse time está escorregando? Ah, esse time está escorregando na hora de parametrizar o rastreador X na aba tal. Eles não estão fazendo direito. Ele não está habilitando o bloqueio, só está habilitando o alerta. E por isso que a gente não está conseguindo recuperar o dia que tem um evento. É um exemplo, mas tem N outros dados que esse time consegue catalogar e depois direciona o treinamento. Porque uma coisa é você fazer um treinamento de GR para um time. Legal, vale para todo mundo está na mesma página, essa operação funciona desse jeito, os nossos valores são esses, nossas expectativas, necessidade. Legal, estamos todo mundo na mesma página? Sim. Depois disso, o segundo passo é a necessidade de cada indivíduo. Porque o Fabrício, o Rodolfo e o Leonardo, 3 operadores, têm necessidades diferentes. O Rodolfo não sabe mexer muito bem num bloqueador secundário de motor, no modelo Z. Ele não sabe aonde é o caminho para ativar. O Fabrício domina isso, mas ele não sabe mexer muito bem num rastreador Y. O Leonardo não consegue acionar um pronta-resposta muito rápido. E como que você vai identificar isso? Mapeando o seu time. Então, os dados... Hoje a gente tem essa base que consolida esses dados. Para quê? Para a gente direcionar treinamentos. A ideia não é demitir pessoas. Até porque acho que nós, como gestores, quando a gente demite alguém, a gente está assumindo uma certa incompetência. Na minha opinião. A última opção, né? Porque eu, gestor, eu tenho que trabalhar com as pessoas e tirar o melhor delas. Se eu estou demitindo uma pessoa, parte é culpa minha. Porque eu fui incompetente, eu não consegui trabalhar com aquela pessoa. Ou pode ser até ela recrutou errado, A estrutura falou em algum momento. Então, assim, eu acho que isso nos ajuda muito. Porque daí você direciona e, de fato, você consegue melhorar pessoas. E com isso, você melhora processos, melhora performance, reduz custo, turnover. Porque turnover também é custo para a empresa. Sim. E por aí vai, né? Você retroalimenta todo o sistema, né? Exato. E a gente vê, acho que no mercado de forma geral, essa pressão por fazer mais com menos recurso, né? Acho que e em qualquer área, não é só qualquer no área, né? qualquer área. Eu digo no nosso mercado diretamente e nos que permeiam ali também, e acho que praticamente em todos os outros. No quiosque né? da praia já está assim. E aí, por isso que eu perguntei, fazendo um link, porque aí você tem essa questão de... Também não pode ficar aquela impressão de que só porque você automatizou, você pode eliminar as pessoas, né? Então, Sim, é até bom porque você fez um comentário aí que às vezes é isso, é você usar melhor aquele recurso e não trocar uma coisa pela outra. Porque muitas vezes, principalmente para quem não conhece o detalhe da operação, é uma pessoa do alto escalão lá que chegou e ele veio de um outro mercado. Não, mas você tem 20 pessoas na tua central de rastreamento. Vamos colocar aqui um integrador e você reduz para 3 ou para 4. A mágica. A gente já viu isso algumas vezes por aí. E depois você sabe que não é só isso. Não é só a questão de mandar um comando, é tudo isso que a gente já acabou conversando aqui. Mas no momento que a gente está, você enxerga que a gente já está num certo equilíbrio entre, vamos chamar assim, essa proporção humano e, vamos chamar de inteligência, que é artificial, pensando nas automatizações, nos robôs e etc., ou a gente ainda tem, mesmo que seja nessa linha do que a gente conversou de melhorar o que esse robô faz, espaço para a gente, vamos dizer, avançar um pouco com essa proporção e dar mais, vamos dizer assim, entregas estratégicas para o time humano lá da operação. Como que você acha que está esse
esse momento? Eu vejo assim, existe uma evolução em andamento, isso para mim é claro, de todas as empresas de mercado hoje que colocam integrador para rodar em diversas operações, mas tem muito espaço. Mesmo os integradores mais antigos do mercado e que são muito bons, existe muito espaço. Nenhuma operação é idêntica à outra, né? E às vezes a necessidade da empresa A é diferente da empresa B. Eu entendo que as empresas que desenvolvem integrador têm que ter um padrão, porque, óbvio, é um negócio, ela precisa ganhar dinheiro, não dá para ela ficar customizando tudo para todo mundo. Mas tem algumas coisas que a empresa que toma o serviço, que é a operação que usa o integrador, ela precisa desafiar o desenvolvedor do integrador para sim customizar, porque aquilo vai me trazer um ganho, aquilo vai mudar a minha vida como operação. Justifica a implantação, inclusive. Exato. E aí, quando a gente fala de equilíbrio, ele está chegando num equilíbrio. Só que depende muito, de novo, do fator humano desafiar. Geralmente, a empresa que desenvolve o integrador, ela conhece de GR, mas ela não é especialista na sua operação. Você é especialista na sua operação. Léo, você está no GR há mais tempo que eu. E me desculpa, mas você não conhece a minha operação como eu. Claro, sim. Isso aí eu ia falar. Ninguém nunca vai conhecer. Talvez né? você conheça muito mais de GR do que eu. Mas a minha operação, você não conhece mais que eu. Eu não conheço a sua operação mais do que você, Fabrício. Certamente. E o cara do integrador também não. Então não pode ser ele que vai sentar aqui e vai dizer para você o que você tem que fazer. Aí, Ele vai te dar um norte, ele vai te ajudar, vai fazer consultoria, mas vai chegar um determinado momento que você vai falar, isso aqui eu preciso. Porque senão eu não consigo sair do lugar, eu não consigo reduzir os recursos. E, de novo, não é demitir, é aproveitar melhor. Reduzir custo para eu investir em outro lugar. Porque também chega um momento que não se paga a operação, né? Exato. Pô, você tá me pedindo 1 milhão para isso, 2 para aquilo, 3 para aquilo, tá. E eu ganho dinheiro quando? Tira onde? E ainda mais na nossa área, aí tô falando do GR, principalmente o transporte ali, que tem muita coisa que você tá investindo na prevenção, né? Exato. Você não consegue muitas vezes mostrar, olha, isso aqui que eu fiz evitou uma perda, né? É difícil, né? Esse é um desafio interessante pra gente. Porque eu costumo brincar com os amigos do comercial, né? E, poxa, são amigos mesmo, nada contra, hein, gente? Que eles batem 10 portas, uma fecha negócio, todo mundo bate palma. O nosso caso é o contrário, a gente evita 9 roubos, mas um dá errado. Pô, você vai do céu ao inferno em 2 segundos. Né? É isso o atacante pode errar 10 chutes, o goleiro não pode tomar um gol. É difícil você falar assim, não, esse X mil reais que a empresa investiu valeu a pena, porque esse mês nós tivemos só um roubo. Pô, mas foi um roubo de 5 milhões, de 3 milhões, de 2 milhões. Tá, mas eu transportei bilhões. Foi um roubo. Mas eu entendo também que para o cliente não importa que foi um roubo só. É o produto dele. Sim. Muitas vezes é um produto crítico, é um produto que é lançamento. A fábrica não vai ter tempo de produzir outro e colocar no mercado a tempo. Ele perde a oportunidade do lançamento. Perde o share. E tem uma série de coisas envolvidas. Eu entendo tudo isso. Mas essa é uma parte do nosso trabalho que a gente precisa se preparar emocionalmente para conviver com isso. Sim. Porque de fato a gente vai ser cobrado. Verdade. Tem sempre... Aí, enfim, não é o tema da gente pensar na parte ali da resiliência, mas se tem um camarada que precisa ter, é nessa posição de gestor de risco, né? E quando a gente fala aqui do tema que é estratégia, você tem que ter minimamente uma previsão de perda, por mais que ela não aconteça, excelente, Sim. Parabéns, mas você tem que ter estimado que o seu potencial de perdas, pode ser com a análise do ano anterior, cada empresa faz o seu cálculo, mas você tem que ter minimamente um estudo de previsão de perdas também, até porque isso impacta no caixa da empresa, né? Sim, impacta no caixa, renovação de apólice de seguros, Exatamente. Renovação de contrato com os clientes. Então, estruturação da própria central. tem cliente que, assim... Tem cliente que vai aceitar ter 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões de perda no ano. Tem cliente que, se você perder 10 mil reais... É muito. Vira um pandemônio, né, na operação. Então, isso também precisa entrar nessa análise. Eu tenho clientes que são estratégicos comercialmente e que não é nem questão de faturar muito ou pouco. Eu não posso perder. Sim, talvez por essa sensibilidade dele à perda, né? Exato. Então, você precisa tratar de uma maneira diferente. Poxa, mas você vai dar mais atenção para um cliente do que para o outro? Não é exatamente isso.
sim, eu vou colocar mais ferramentas e mais recursos, vou gastar um pouco mais de dinheiro, mas aí depende da estratégia corporativa de risco e do apetite de risco, né? Que a gente já discutiu em outros momentos também. Qual que é o apetite da empresa? Você está disposto a correr o risco de perder o cliente A ou B? Porque não é só o risco de indenizar, é o risco de perder o cliente, muitas vezes. É que a maioria, acho que principalmente quando lida com grandes empresas, o que menos ele está preocupado é a questão da indenização, né? Eu acho que muitas vezes está mais nessa linha do... Putz, aquilo ali era um produto raro, ele vai ter dificuldade de repor, pode ser que falte lá no ponto de venda, independente de qual modelo que seja. Ele pode abrir espaço para um concorrente, né? Então, tem uma série de fatores aí envolvidos, né? A nossa área tem muitos riscos, né? Eu costumo dizer que não é só o roubo e o acidente, né? Ou o sinistro. Não é só isso, né? O que você acabou de falar, eu vivi isso na prática uns 12 anos atrás, eu acho, onde teve um evento, não era de valor muito alto, eu estava em outra empresa, outro momento, e aí eu inocente na época, fui para a reunião e falei para o cliente, não, mas espera aí, nós protegemos, eu não lembro o número, mas vai 1 bilhão esse mês. 100 vezes mais. E roubaram uma carga de 10 mil, né? 10 mil reais, né? Poxa, tivemos êxito. E aí ele olhou bem para minha cara e falou, mas por sua causa, porque eu era o gestor do contrato, por sua causa, esse bairro não vai ter o meu produto para comprar. Ele vai comprar do meu concorrente. Se ele perceber que é bom também, não importa se é melhor ou pior. Se ele perceber que também é bom o produto e que é um pouco mais barato, eu perdi a clientela naquele bairro. Então, vai além o risco, né? Isso eu aprendi na dor, né? Eu podia ter aprendido de outra forma, estudando. Eu aprendi na dor, né? Não aconselho isso. Estudem que é melhor. Ou faça benchmark, converse com as pessoas. Já anota dessa conversa aqui, né? Para não sofrer com isso. Mas foi uma lição que eu aprendi numa reunião, passei vergonha, aprendi na dor e aprendi. Porque, de fato, não é só o dinheiro. Você pode perder o mercado naquele bairro. O que o cliente enxerga daquela operação, né? Não só o custo, o valor monetário, mas o valor no sentido geral. Né? E isso acontece com todos os produtos, né? Eu estou falando, nesse caso, é um alimentício da época, mas poderia ser um medicamento. Eu já ouvi isso de um gestor de operações de tabaco. É a mesma situação. Entendeu? É medicamento. As nossas avós falavam, né? Pô, esse medicamento aqui, X, eu comprei, antes curava a minha dor de cabeça, agora não tá fazendo mais efeito. Acho que meu corpo acostumou. E, na verdade, às vezes, é um medicamento que era produto de roubo e foi armazenado em locais inadequados. E, de fato, é um composto químico. Sim. Perdeu eficácia. Só que ela troca o medicamento, ela compra o outro, e se funcionar, ela não volta mais para aquele. Fala, não, aquele não funciona mais. Exatamente. Agora tem que comprar esse. E ainda influencia o marido, o filho, o neto. Principalmente que é isso, a opinião da avó, vale. Ninguém vai questionar, né? Então é um mercado, é uma área para quem trabalha com isso, como a gente, os colegas que estão querendo entrar para essa área, venham, é uma área boa, eu não tenho do que reclamar, mas é uma área desafiadora, tem muitos riscos. Não é só o risco do roubo e do acidente, isso é o risco primário, é o que todo mundo enxerga. Essa aí, depois vale talvez um outro episódio para a gente falar disso daí, né? Boa. Mas voltando um pouquinho aí para a questão dessa questão tempo, pessoas, tem um outro fator que, pelo menos eu tenho percebido do que eu acompanho no mercado, que a gente tem lidado com uma geração também diferente hoje e com, na verdade, algumas gerações convivendo dentro de uma central de operações. Então, você tem a nossa turma aqui, que são, na minha opinião, assim, são híbridos entre analógico e digital, que a gente... Vou falar por mim aqui. O Fabrício é um pouco mais jovem, né? Não vou falar nossa aqui. A gente viveu mais ou menos meio a meio até aqui. Então, a gente caminhou metade da nossa vida num mundo mais analógico e tivemos que nos adaptar para essa segunda metade, onde estamos num mundo mais digital. Mas a gente consegue navegar entre os dois quando preciso. E você tem uma turma já acessando hoje o mercado de trabalho, que é essa galera que é totalmente digital. Então, pelo menos o que eu percebo? As vantagens, que eles sabem lidar muito melhor com tecnologia. Então, você... o integrador vai fazer isso, isso e isso, e você toca daqui para frente. Essa pessoa normalmente tem uma visão
de, vamos pensar assim, de lógica muito mais apurada em relação à tecnologia. Só que em contrapartida, eu acho que nos momentos que precisa, essas pessoas são menos habilidosas no que precisa tratar, sei lá, manualmente ou pensar numa forma menos automática de executar. Como que vocês percebem isso? Vocês acompanham esse raciocínio? Vocês acham que a gente... Igual você comentou lá, tem 3 caras aqui na central. Um tem uma necessidade, o outro tem a outra. Dá para colocar também esse elemento entre nova geração, com os velha guarda? Como que faz essa composição? Dá para colocar, e na minha opinião é saudável colocar. Eu sou a favor da diversidade, né? Porque quando você tem um blocão de pessoas que pensam igual, só vai sair uma única solução dali. E pode estar passando problema do lado aqui, ninguém está vendo. Então, eu sou a favor da diversidade, da idades, gênero, sexo e por aí vai, porque daí vão surgindo ideias e nos ajuda a melhorar o processo. Agora, é um desafio conseguir trabalhar com isso e fazer com que esses 2 mundos se conectem. Porque tem muito... Eu ouço muito por aí dizer assim, essa geração nova não quer nada com nada. Nossos pais falavam geração... isso também. Só que isso acontecia com a gente. Nossos avós então tá acontecendo agora, vai acontecer depois, porque o mundo é assim. Ele evolui. Quando a gente era criança, a gente costuma dizer que mas eu não ficava fazendo isso, porque não existia. Sim. Eu não tinha celular. Não existia celular. A noite inteira porque eu tinha. Nunca ia ficar no celular se não existia celular. Quando inventaram a internet de escada, aí ficava. Entendeu? Então, é uma evolução natural, na minha opinião. O grande desafio para nós, os gestores de risco e, enfim, as equipes de segurança e de risco é saber tirar o melhor proveito de cada pessoa. Tem que entender que o time não é um só. O time é um só, mas as pessoas não é um só. Cada pessoa é uma pessoa, é um indivíduo. E você precisa entender e aprender a trabalhar com essa pessoa individualmente. E aí, depois disso, conseguir conectar os 2 mundos. Não dá para você querer forçar o mais jovem a concordar com tudo que o mais velho faz e nem o contrário, vice-versa. Não vai rolar. Você precisa primeiro entender para atender as necessidades dessas pessoas e aí sim conseguir tentar conectar os 2 mundos. Né? Mas são importantes. E a gente tem que se desafiar. De novo, é outro risco, não. A gente tem que se desafiar. Não adianta eu ficar falando, não, aqui eu não aceito porque a geração mais nova é mais ansiosa, porque ela não quer usar uniforme. Estou dando um exemplo. Ela não quer usar o boné, porque ela não quer sentar na cadeira do jeito que você... Cara, só que daqui mais alguns anos não vai ter a geração mais velha. É só a mais nova. E aí nós vamos fazer e aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos parar de... Então, não tem jeito. A gente precisa achar o caminho, precisa encontrar. É um desafio, mas tem que ser feito. São coisas até valores e prioridades que vão mudando, né? Exato. Comparado com o que a gente buscava quando acessamos esse mercado e o que essa geração nova busca, por exemplo, né? Cara, e sim, se você parar para olhar para as grandes companhias do mercado... Olha a idade dos CEOs. Sim. 30 e poucos anos. 40, 41, de grandes empresas. E não estou falando de uma, não. Olha no mercado. Dá uma olhada no LinkedIn. Você vai ver os CEOs. 20 anos atrás, como era? Só os senhorzinhos de paletó. Geralmente quase o ancião ali da... Então, assim, oráculo. Alguma coisa tem de bom, porque senão não estaria do jeito que está hoje, né? E é o que você falou, tem uma vantagem que eles são mais disruptivos, eles são mais para frente, eles têm menos medo de errar. Aí tem as desvantagens. Ou assim, eu acho que tem mais apetite, normalmente... E sabe que pode errar, mas na verdade está preocupado em corrigir rápido a rota. E não em não tentar para não errar. Né? O erro já torna-se mais permitido, parte do processo. Lógico, aí vai muito também de perfil de empresa. Sim. Você pega... Hoje a gente tem muito essa questão das startups, que aí ela já tem uma pegada diferente. Sim. Então, mas eu concordo contigo, assim, hoje existe esse discurso de essa geração nova é não sei o quê, não aguenta o que a gente aguentava. Mas eu sou obrigado a concordar ou concordo sem ser obrigado
que é por conta dessas mudanças naturais que vão acontecendo. Não adianta pensar que a gente vai fazer quando a gente começou nessa área aqui, por exemplo, né? Agora sim, a gente tem que ter a inteligência de planejar, aí é o tempo de planejamento, tempo de qualidade para poder planejar, né? E não operacional. Seguinte, eu preciso achar um meio do caminho. Imagina assim, a geração nova gosta de um aplicativo ABC para conversar. Ok. Mas quando eu fui desenvolver o integrador lá, para poder fazer o checklist automático, quais eram as minhas alternativas? Ou eu instalo um aplicativo no celular do motorista, ou eu vou ter que usar um canal de comunicação qualquer. A primeira ideia, inclusive por recomendação dos especialistas integradores de mercado, era instalar um aplicativo. Só que eu percebi, apanhando, que não dá certo. Por quê? Porque os motoristas, em geral, são de qual geração? Mais velha. Eles não têm a mesma habilidade que a geração mais nova tem com esses aplicativos. E aí consome bateria, pacote de internet e por aí vai. E o que eu pensei na época? Falei, gente, tem que ser um negócio amigável, senão ele não vai fazer. E se ele não usar, não adianta nada. Eu te dar uma Ferrari se você falar, não vou andar. É isso aí. Vai ficar parado na garagem, uma Ferrari. Então, o que eu pensei? O que todo mundo usa hoje, pelo menos no Brasil, para conversar? WhatsApp. Não sei nem se pode falar o nome aqui, mas... Não podia, não. Mas a gente já falou. Mas o WhatsApp... É da onde nasceu o fórum, pô. O exemplo, né? Então, o WhatsApp, essa ferramenta, mesmo essa geração mais velha, usa em peso. Então, não tem desculpa dele falar, eu não sei usar. Ué, mas conversa com a sua esposa, com a sua filha, com o seu filho, com o seu professor. Mas come a bateria do meu celular. Fala, come nas outras conversas que você tá fazendo. Entendeu? Né? Então, aí nós partimos pro WhatsApp. Falei, não, tem que ser fácil, tem que ser amigável. Ele tem que conhecer. Você tira a muleta. Eu já tô na mão dele, eu não vou implantar Exato. E aí, através do WhatsApp, a gente criou um desenvolvimento com mais uma terceira. São 2 integradores, na verdade. Um que é usar mensagem e o outro que faz a integração dentro do sistema das viagens de monitoramento. Você criou um chatbot lá. Exato. E aí tem opções. Se o carro está bloqueado, diz que 1. Se você quer reiniciar, diz que 2. Se você quer finalizar, diz que 3. E você prende o usuário no teu fluxo, para ele é amigável ainda. E ele está preso no teu fluxo, Exato. né? Faça isso, faça aquilo. Ele está navegando as opções e vai. Você consegue fazer upload de foto, de nota que foi entregue, assinatura. E você falou bem. E você tira a muleta de que é um aplicativo a mais que você instalou... que está prejudicando, né? Se você for querer ganhar tudo na força, principalmente no GR, que geralmente, como nós abrimos aqui conversando, é uma área de apoio dentro de uma empresa de logística, você perde a briga. Agora... desculpa te cortar aí. Tem que fazer aquela pausa para os recados, água. né? Vamos nessa. Mentira, a pausa é para a gente dar alguns recados para quem está nos assistindo aqui. O papo está muito bom, tem mais ainda, não saia daí. Mas a gente sempre tem aquela pausa para avisar para você que está assistindo aí. Primeiro, o que faz? Primeiro, quem assistiu até aqui, não esqueça, de novo, né? Vamos lá? Vamos lá. Curtir, comentar e compartilhar este conteúdo. E para quem curtir e comentar, inclusive, vai participar depois do nosso sorteio. Exato. A gente sempre faz uma ação aqui, para quem não assistiu ainda. A gente faz uma ação que a gente divulga uma arte com a foto do nosso convidado, que é uma foto muito bonita, por sinal, lá no LinkedIn, lá no Instagram. Então tem que comentar lá. Pode comentar no YouTube também, mas o que vai valer é lá do LinkedIn ou do Instagram, ou comenta nos dois, que é melhor ainda. Então comenta lá, marca o convidado, faz seu comentário, deixa sua sugestão, sua dúvida. E aí no próxima edição não. Numa edição que a gente faz geralmente ao vivo, a gente entra ao vivo de surpresa e sorteia alguns prêmios aqui, né? E o que vai ser nessa edição? O prêmio de hoje, para o primeiro sorteado, nós vamos dar um ingresso para o pré-carga, para os 2 dias. 2 dias, um combo, boa. Combo dos 2 dias. E para o segundo, um copão. Esse copão tá procurado, virou hein? até briga aí no último evento do fórum, para quem participou lá com a gente do Experience, né? Esse copo aqui, muito bonito aí para quem depois for tomar o seu suquinho no final de semana, seu chá gelado. Manter ele geladinho. Exatamente. Então vamos nessa linha, tá? O primeiro sorteado, o ingresso para o pré-carga, ingresso full. Exatamente. E o segundo leva o cobiçado copo aí do Fórum de GR. Para quem quiser te marcar lá nas redes, tem um arroba aí nas redes, tá fácil de achar lá?
Rapaz, eu no não LinkedIn, sou... pelo menos? Eu sou Você é ainda... tímido? Eu sou da geração antiga. Eu não sou um homem muito conectado. Você não tá no TikTok. Mas no LinkedIn, sim. Eu estou no LinkedIn, Instagram, essas coisas eu não tenho. Tá mas como eu tenho o LinkedIn. Veiga? Rodolfo Veiga. Vai estar marcado na postagem lá. Segue ele também, valoriza o trabalho do Rodolfo, que é um excelente profissional. Amigo nosso de longa data, colaborou já muito com o fórum. E lembrando também, a gente falou que um dos prêmios será o ingresso para o Pré-Carga. Está de novo aqui, por coincidência, 20 e 21 de agosto, em Barueri, São Paulo. Entra lá no site, a programação já vai estar lá disponível com os painelistas. A gente sempre traz muita autoridade, né? Delegados, investigadores, gente de campo, né? Que atua principalmente na questão da prevenção de roubo no combate. O evento, a ideia do Pré-Carga, para quem nunca participou e vai estar conosco pela primeira vez, ele é um evento muito técnico, né? Então, a ideia é justamente a gente mergulhar no tema e trazer o que tem de questão regional envolvida, do que tem de solução que as empresas já estão pensando. Então, até um agradecimento aí também aos nossos apoiadores que já estão confirmados, né? Exatamente. A gente tem publicado aí nas nossas redes e também uma chamada para aqueles que ainda não estão participando conosco e quiser trazer seu produto ou suas soluções para o mercado, pode falar depois com a gente aí, com o nosso time no privado aí, nos nossos contatos. Vai ser um prazer tê-los aí também com a gente lá mais essa série de sucesso, né? Com certeza, um evento bem técnico, vai no nível estratégico mesmo. E no nosso assunto aqui falando de estratégia, voltando para a nossa pauta, né, Rodolfo? Dentro disso que a gente falou aqui de automação, de aproveitar melhor o time, qual que é o papel do gestor nesse nível estratégico? O que o gestor tem que fazer para otimizar? Não adianta eu jogar um monte de tecnologia lá e largar solta. Qual que é o papel do gestor? Cara, o papel do gestor, para mim, é encontrar o equilíbrio entre a expectativa da empresa, a expectativa do time, a expectativa do cliente... Como é que alinha tudo isso? E conseguir navegar nessa onda aí. É difícil. Não é simples, é difícil pra caramba. Não tem fórmula mágica, não tem... Mas, mas o gestor precisa conseguir fazer isso. Eu preciso entender o que o cliente quer. Tá? O que a empresa quer? O que o meu time quer? Porque se eu não conseguir alinhar essas expectativas, eu não estou dizendo que os três vão estar 100% alinhados e todo mundo feliz, não é isso. Mas eu preciso conseguir entregar para o meu time uma ferramenta, um integrador, que atenda a expectativa dele. Não adianta eu, daqui da minha cadeira, escrever tudo que é regra. Seu trono. Só que lá na ponta, a hora que o operador precisa acionar um pronta-resposta, não funciona. É muito demorado. Ele tem que ir em 4 telas diferentes. Não vai dar certo. Ele tem dúvida, ele não é amigável. De novo, não vai ser um WhatsApp da vida, mas não é amigável. Tem que ser amigável para ele. Qual é o melhor caminho? E o cliente? O que o cliente quer? E como eu entrego o que ele quer? Então, eu preciso alinhar essas expectativas, né? Então, eu acho que o gestor tem uma missão difícil aqui que vai além de proteger a empresa, os recursos, a grana. Não é só isso, mas é alinhar tudo isso. Porque eu preciso também proteger os clientes, proteger de não perder o cliente. Exato. Porque se eu não tenho o cliente, eu não tenho negócio. Eu preciso proteger a empresa, eu preciso proteger o cliente. E o meu time, porque se eu perco o time, eu faço como? Você incluiria também traduzir, muitas vezes? Traduzir, eu digo, não no sentido não no sentido de línguas, mas eu digo do técnico pro... Um exemplo, do nosso técnico pro cliente, do cliente pro nosso técnico, do nosso técnico pro comercial. Sim. Essa é uma coisa que eu acho muito interessante, cara, porque eu vejo às vezes... lógico, e sem nenhum... Não é uma crítica, não, mas às vezes eu vejo, cara, muitas questões tão básicas o pessoal levantando, que aí eu fico imaginando como que um cara desse dá uma resposta dentro de uma grande companhia. Por exemplo, assim, entendeu? Talvez com a facilidade de hoje ou dar um Google e achar a resposta, ou contar com um chat GPT para montar uma apresentação e etc. Eu vejo, e até nisso, de talvez ter o contato do Rodolfo para eu poder ligar lá e perguntar como que você fez lá, então o teu checklist no WhatsApp que você comentou. Eu vejo assim que as pessoas muitas vezes esquecem também de correr atrás dessa base. E provavelmente depois numa hora de uma mesa redonda ali em que
negócio tá pegando Que tem uma fogo, conta na mesa para pagar. Deve faltar recurso, Na hora da né? caça às bruxas. Eu vejo isso acontece bastante, tá, Léo? No geral, né? Mercado, falando de mercado. E eu acho que esse é um papel importante do gestor, sim. Isso acontece muito. Porque a área comercial, ela nem tem obrigação de conhecer o tecnicismo do GR. E aí a seguradora, o cliente vem com uma pólice na mesa, um PGR que o comercial olha e não faz ideia do que quer dizer. E se o gestor do risco da empresa, ele não se coloca à frente, ele não puxa para a área dele a responsabilidade, ele não apoia a empresa nessa solução, ele dá espaço ou... E aí eu não quero ser maldoso aqui, mas ou para que alguns oportunistas apareçam, porque vai ter gente que vai falar, agora é hora de eu fechar o negócio. Vai e fecha o negócio, só que fecha de qualquer jeito. E isso volta o dia que tiver uma conta na mesa para pagar. Né? E aí não importa de quem é a culpa. A empresa está com uma conta na mesa para pagar. Exatamente. Então, o gestor do risco, a área de gestão de risco, ela tem que se colocar à frente e tem sim que apoiar o negócio nesse sentido também. E fazer esse meio de campo de interpretação e colocar as outras áreas numa mesma página. Eu não preciso formar área comercial para saber o que é exatamente um jammer, o que é uma frequência RF 433. Eu não preciso fazer isso, mas eu preciso dar condições para que ele feche um bom negócio para a empresa. Que esteja adequado. E fuja daquelas pegadinhas também que tem, né? Muito. Talvez o PGR, vamos lembrar da momento PGR, DDR, né? Aí um fala uma coisa, o outro fala outra. Então, se você atende aqui, você tá pecando na... Mais um elemento agora, hein? Eu não sei se vocês já pegaram isso, mas eu tenho visto alguns. Tem o PGR, tem o DDR e tem um contrato, acordo de segurança. Exato. Aí como que você coloca tudo isso na operação? Então, no final das contas, a área de risco tem que ter também a esperteza de, poxa, o PGR fala isso, a DDR fala aquilo, e o contrato, o acordo de segurança fala o Z. Eu preciso colocar tudo isso num outro PGR. E isso que eu brinquei de traduzir, talvez é isso, né? Pegar o que o cara quis dizer aqui, com o que ele quis dizer lá, e trazer para uma coisa que seja factível, né? Porque tem uns que, se você juntar tudo, você fala, cara, então eu não tiro tua carga aí do ponto de coleta. Pelo que você desenhou aqui... Melhor segurança para sua operação é não rodar. É não vender, não venda seu produto. Isso. Também não vai ser seguro. Possível, né? Não, e alinhar a expectativa, né? Porque também o que você interpretou pode até ser que você esteja 100% certo. Mas será que o cliente está entendendo a mesma coisa? A seguradora está entendendo a mesma coisa? Então, eles me deram 3 documentos aqui, cada um deles tem regra, em algum momento eles se conflitam. Então, eu interpretei isso. Beleza, agora eu volto com eles e falo, ó, tamo alinhado? É isso mesmo? Não, é isso mesmo. Ok. Eu acho que o melhor caminho é tratar numa agenda positiva, no sentido de confirmar, né? Ó, esse aqui é o entendimento? Tá todo mundo de acordo? É igual você falou, risco assumido para um lado, para o outro. Né? Controlado, assumido. E um ponto para quem analisa PGR, tem locais que tem analista dedicado só para olhar PGR. A gente tem lá no nosso time uma pessoa que só fica analisando PGR, porque são muitos PGR o tempo todo. Né? Tem os que já estão em operação e tem os negócios que a área comercial está prospectando. Sim. Que se eu não analiso o PGR, como que o comercial precifica? E tem o seu também que você precisa ir melhorando para aquele que não tem o próprio, né? Também. Onde você vai, conforme vai avançando os outros, você tem que acompanhar, né? Aí, às vezes, eu pego gestores de operação e falo assim, poxa, mas 3 dias você quer para analisar esse PGR? Fala, mas ler um PGR de 40 páginas é diferente de ler 40 páginas de um livro. Até porque, antigamente, vamos puxar na memória aqui, os PGR tinham uma tabela de risco e estava tudo lá. Hoje em dia não é mais assim. Lá no primeiro parágrafo fala uma coisa. Aí lá na 30ª página fala uma coisa referente à segunda página. Anexo X que não veio. Aí, então, quer dizer, você tem que ler cada linha, cada vírgula. E fazendo cada um desses links, né? Muitas vezes comparar com a tua realidade. Opa, mas tá escrito aqui, mas eu não executo assim? Qual que é o correto que eu estou executando? Ou que está escrito aqui da versão do ano passado? Exato, porque no final das contas, e aí é uma conexão que a nossa área precisa ter muito forte com o jurídico, né? Porque no final das contas, se for para uma disputa judicial, o jurídico tem que também estar de acordo que aquilo tem um percentual de chance de êxito grande. Adianta eu, o cara do risco, falar, não, acho que aqui tá bom, tá, mas lá na frente o juiz não vai entender assim. Tem resumo da ópera,
Deveria ser muito valorizado ou mais valorizado ainda essa posição, né? Nossa, Exato. eu digo de gestor de risco, porque eu brinco até do equilibrista dos pratinhos, né? Eu nem sei se tem mais isso, porque eu nunca mais fui ao circo. Lembra do Ainda circo tem. que tinha? O cara vai girando Sim. Eu fui um dia desses com meus filhos. Ainda tem. Então, beleza. Então, alguém que senão não ia entender meu exemplo. Quem Então não entendeu, você vá ao girou. circo. Isso, vá ao circo, é legal, não tem mais animais há muitos anos, mas. Então ainda tem o equilibrista do Pelo pratinho. menos isso. E é mais ou menos aquela habilidade, né? Que a gente tem isso. Tem lá os 10 pratinhos para girar. E você girou o primeiro, você tá lá no 8º, no 9º, e tem que voltar aqui e colocar mais uma energia para equilibrar tudo isso e não deixar cair, né? Assim, ó, de verdade, eu acho que uma grande dica para quem, não só nessa área, eu acho que em qualquer outra área, eu insisto nisso, é o alinhamento de expectativa. Porque, de novo, eu como GR, eu posso entender... Eu vou dar um exemplo aqui que... É só exemplo, hipoteticamente. A tecnologia de rastreamento A, eu consigo parametrizar a frequência de pedido de posição em 5 minutos. A B não dá. A B, o mínimo é 6, ou 7, ou 8, ou 9, não importa. Só que no PGR, muitas vezes, vem escrito que em área X é 5 minutos, em área Y é 10. Entendeu que A... Mas o B não dá 5. O mínimo... Ainda mais quando ele hipotético. está em satélite. Hipotético. Sim. Para mim, GR, isso é muito claro. Mas quando cair isso judicialmente na mesa de um juiz, amigão. será que para ele é muito claro? Eu não estou dizendo que vai dar certo ou vai dar errado. É uma provocação. Sim. Será que para o juiz, quando tiver uma conta de 10 milhões na mesa, é claro isso? E aí, nós vamos ficar com essa dúvida e com esse risco no colo? Envolve o jurídico. Fala, para mim, é muito claro isso. Mas juridicamente, se cair lá para o juiz... E tá até ok, não tá até ok? uma escolha assim, será que vale a pena discutir isso antes do problema e já deixar alinhado? Ou deixar para a hora que tá com Tiver uma conta na mesa. lá dos 10 milhões só para ver quem que vai assinar o cheque, né? E a gente já fez isso muitas vezes. Assinar o cheque também já é uma coisa fora de... Você está Nossa, denunciando a idade. cheque. Fazer o Pix. Isso. E a gente já discutiu, a gente já fez isso muitas vezes. Às vezes uma linha que você adiciona para deixar claro que você, como gerente de risco, acha óbvio, mas o óbvio tem que ser dito, né? Muitas vezes sim. Bom, e você falou de dica, então... já queimou uma dica aí. A gente sempre no final, e infelizmente já está caminhando para ele, né? A produção já está aqui fazendo gestos para eu parar de falar. Então, sempre no final aqui do nosso papo, a gente deixa voltado um pouco também para essas dicas. Então, qual que é o exercício? Não é muito fácil e a gente faz meio de surpresa mesmo, porque essa é a ideia. Imagina que é o Rodolfo hoje, na posição que você está, falando com o Rodolfo lá um pouquinho de trás aí, que vai entrar nessa área, tá? Então, se você pudesse dar uma dica principal ou algumas dicas para esse Rodolfinho que está lá atrás pensando em entrar nessa área nossa, o que você falaria? A dica de ouro. Dica de ouro aí pro Rodolfo jovem. Eu falaria pro Rodolfo jovem. Acho que eu diria para ele, lembrando de como eu era, eu diria para ele ser mais estratégico e menos explosivo. Eu acho que a gente tem um impulso e muitas vezes até a gente está certo. E quando a gente ouve alguma coisa que não é aquilo, a gente tem é tomado por um sentimento de querer reagir, de querer eu tô certo, isso não... Calma, porque toda a história tem 2, 3, 4 lados. Por mais que eu esteja certo, não quer dizer que o outro está errado. Ele tem o lado dele da história. Se coloca no lugar do outro. Tenta entender o lado dele da história, depois você constrói um argumento e aí sim vocês chegam num consenso. Ser muito explosivo pode trazer resultado? Pode. Pode ter algum momento que isso é necessário? Pode. Não estou falando para não fazer isso nunca. Mas tente ser menos explosivo, Rodolfinho. Tente ser mais estratégico, que você vai surfar numa onda mais alta, melhor, vai chegar mais longe, vai sofrer menos, vai se desgastar menos. Vai ter sucesso antes. Vai ter mais sucesso com um período menor. Eu acho que essa é uma dica que eu daria para mim mesmo lá atrás e que teria me poupado muito sangue. Boa dica. Legal.
Bom, e aí? Recadinhos bom. finais aí, Fabrício? Recadinhos finais de novo, hein? De novo, aqui nessa. De novo. Sigam a gente aí. O Fórum de GR está nas principais redes sociais. YouTube, LinkedIn, Instagram. Curtam esse conteúdo aqui para que ele chegue a mais pessoas. E não se esqueça de se inscrever lá para o Pré-Carga, hein? Não deixem para a última hora. A gente sempre avisa. Depois, no final, vira correria. Vamos me ligar. E, infelizmente, as pessoas ficam de fora. Porque não temos... Lógico, como qualquer evento, ele está limitado Sim. e dimensionado para um público X e que a gente não tem como acomodar mesmo aqueles mais chegados se deixarem para a última hora, né? Então, de novo, já está aberto as inscrições www.forumprecarga.com.br, tá bom? Muito bem. Obrigado, Rodolfo. Valeu, Léo. Valeu, pessoal. Até o próximo. Valeu, gente. Muito obrigado pela audiência. Até mais.